Olá, hoje fazemos memória de São Domingos, presbítero. Acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus no capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Por que não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Hilário escreveu: Quando o Senhor disse: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele deu a entender que eles deveriam considerá-lo algo diferente do que viam nele. Ele era, de fato, o Filho do Homem. O que, então, ele queria que as pessoas pensassem sobre ele? Não queremos dar a nossa opinião sobre o que ele mesmo confessou sobre si mesmo, mas sobre o que está oculto nele, que é o objeto da pergunta e a questão da nossa fé. A nossa confissão deve basear-se na crença de que Cristo não é apenas o Filho de Deus, mas também o Filho do Homem, e que sem ambos não podemos ter esperança de salvação. É por isso que Cristo disse de forma significativa: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? São João Crisóstomo escreveu: Depois de os discípulos terem relatado as opiniões do povo, o Senhor lhes pergunta novamente uma segunda vez, para que formem uma opinião mais elevada sobre ele. Portanto, ele continua: E Jesus lhes disse: E vocês, quem dizem que eu sou? Você, repito, que está sempre comigo e que testemunhou milagres maiores do que aqueles que o povo viu, em hipótese alguma deveria ter sobre mim a mesma opinião que este. Nestas palavras vemos a razão que o Senhor teve para não lhes ter feito essa pergunta no início da sua pregação. Mas depois de ter realizado tantos milagres e de lhes ter falado da sua divindade, o que uma vez criou raízes e depois é arrancado dificilmente permanecerá no coração de muitos, pois o que uma vez foi plantado e depois permanece imóvel atinge o seu crescimento. Por isso o Senhor detém-se nestas tristes previsões e multiplica propositadamente as suas palavras para abrir a inteligência dos seus discípulos. E o que há de admirável nisso acontecer com Pedro, que não recebeu nenhuma revelação sobre essas coisas? Para que vocês saibam como as coisas que ele confessou sobre Cristo não eram de Pedro, vejam a confusão que ele experimenta nas coisas que não lhe foram reveladas. Porque ele, medindo o que diz respeito a Cristo com o seu pensamento humano e terreno, considera todo o sofrimento vil e indigno do Filho de Deus. Por isso o Senhor lhe diz: Visto que não entendes as coisas que são de Deus, mas os dos homens. São Jerônimo escreveu: Para que ninguém possa supor que não fizemos mais do que expressar a nossa opinião, com estas palavras o Senhor explica a razão de lhe ter proibido pregar-lhe.
Desde então Jesus começou a declarar aos seus discípulos que era aconselhável para ele ir a Jerusalém e sofrer. O significado é o seguinte: quando eu tiver sofrido todos estes tormentos, vocês começarão a pregar-me, porque não convém pregar Cristo em público e anunciar a sua majestade entre o povo, que mais tarde verá flagelado e crucificado. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!